Muito bem, seguindo por aqui no nosso programa, nós vamos agora ter contato com a Grazi Esperotto, ela que é de Santo Augusto, idealizadora aí de um importante projeto que é Mulheres Reais, né? Então, nós estamos em contato com ela para falar sobre esse projeto, sobre mais essa edição, como que será, na verdade, essa edição de número 4, a quarta edição aí desse, aliás, como que será, não, como que está o andamento, porque já está em funcionamento essa atividade. Tudo bem, Grazi? É um prazer estar aqui falando de novo desse projeto, né? Ele está em andamento, então desde janeiro ele acontece no meu Instagram, né? Uhum. O ano passado tivemos a campeã, que foi de Juí, e esse ano agora, então eu comecei um pouquinho antes, porque a final já tem data marcada, né? Então a grande final, onde a gente revela a campeã, a gente faz um evento só para mulheres aqui em Santo Augusto, vai ser dia 11 de abril. Então, para termos a campeã no dia 11 de abril, tem que acontecer todas as etapas anteriores, né? E desde final de janeiro, desde que eu fiz o convite para essas mulheres participar, tá acontecendo ali os duelos, né? Das eliminações, as fases. Agora a gente tá na segunda fase, né? Então, já tivemos das 20 participantes, já tiramos as 10, né? Para quartas de final seria, né? Na verdade. Aí dessas 10 nós tiramos 5, que é o que está acontecendo agora. Então já temos 2, né? Das 5 semifinalistas. E aí semana que vem acontece, das 5 nós tiramos as 3 finalistas. E aí lá já em abril fizemos tudo, né? Todo o processo de novo para ter a votação, para termos a campeã no dia 11, então. É um projeto muito lindo, né, Zalmir? Onde temos 9 cidades da nossa região participando este ano, né? Mulheres de 9 cidades. E assim, eu sou suspeita, né? Porque o ano passado eu já falei contigo sobre esse projeto. Ele é muito inspirador, ele é muito lindo da forma como acontece e a proporção que tomou também, né? Agora, Grazi, para quem não acompanhou o ano passado, como a gente já falou, como é que surgiu essa iniciativa aí de realizar essa atividade que é Mulheres Reais, semelhante a um projeto que é um Big Brother, mas enfim, cada uma na sua cidade, fazendo esta movimentação através do Instagram, enfim, e que mobiliza todos os, na verdade, os seguidores, o pessoal que acompanha pelo Instagram, com diversas atividades aí que são realizadas. Então, eu iniciei com uma ideia em 2022. Tem uma amiga jornalista que morava em Catuípe, que é a Franciele Piscinini Borges. Ela postou no Instagram dela que ela estava fazendo um Big Brother com os influenciadores ali da região de Catuípe. E eu olhei e falei, nossa, que legal essa ideia. Era uma espécie de brincadeira, assim, cada um enviava os vídeos e meio que copiava o Big Brother, né? E aí eu criei, então, o BBB Mulher naquela época, né? E aí fiz, assim, bem despretensioso. A ideia era ser uma brincadeira mesmo. Na época eu fazia com 12 mulheres, né? Então eu fiz a primeira edição com mais mulheres de Santo Augusto. Fiz uma coisa mais local. E no segundo ano já tomou uma proporção maior. Então eu repeti em 2023. E ano passado eu resolvi mudar o nome daí, né? Porque eu imaginei que Big Brother não tem nada a ver, até porque as pessoas imaginam que tá em algum lugar por mais um mês lá, confinados, né? Algo assim. E daí eu mudei o nome. Daí Mulheres Reais eu acho que tem tudo a ver, porque mostra realmente as mulheres como elas são, de diversas profissões. Elas mesmas produzem os vídeos em casa e mandam, né? Então elas podem fazer tudo de casa. A única coisa o único momento em que a gente se encontra, que acontece esse encontro pra gente se conhecer, é na final. Então que todas se reúnem nessa noite onde a gente revela a campeã. E justamente tá na quarta edição, eu nem imaginava, assim, porque é uma ideia minha e do meu filho, assim, onde a gente ele também trabalha com marketing digital, né? E aí eu conversando com ele, a gente foi, assim, em casa, despretensiosamente, sentados no sofá, pensando como que a gente podia fazer
Aí ele ia dando uma ideia, eu ia dando outra, e eu falei, não, vamos fazer assim, assim. E eu fui aprimorando no decorrer desses anos, né? Então, as etapas, a primeira etapa é elas se apresentarem, mas depois tem desafios diferentes elas cumprirem através dos vídeos, né? Sim. É até importante explicar um pouco como que são as etapas, as provas, elas funcionam de que forma, enfim, assim. Isso, então, a primeira etapa, então, onde ano passado e esse ano, então, eu escolhi 20 mulheres, né? Porque 12 eu estava achando muito pouca, então coloquei 20. E aí a primeira coisa, antes de iniciar, eu abro uma caixinha ali nos stories do meu Instagram, pedindo indicações de mulheres, né? Então eu abro a caixinha e digo, quem você gostaria de ver no Mulheres Reais? Tem alguma mulher que tem uma história bonita para ser contada, né? E aí, esse ano, Zalmir, eu tive 115 mulheres indicadas, né? Então, para escolher 20 das 115 não foi fácil, né? Então, esse processo acontece já na escolha ali, né? Algumas se indicam, né? Pedem para participar. E esse ano eu coloquei 3 que pediram para participar e as outras 17 foi assim, escolhendo. Daí eu vou lá, olho o Instagram daquela mulher, né? Tento perguntar para algumas pessoas, o que ela tem, como é que é a história dela, para quando eu chegar para o convidar ser uma surpresa, né? Aí eu chego, explico do projeto e digo, tudo digital, né? Tudo ali por direct ou pelo WhatsApp. O projeto, você topa participar, tal. E aí é tudo gratuito, essas mulheres entram ali com a cara e com a coragem, né? E quando topam, assim, cada uma que vai concordando em participar, é muito legal, assim, o quanto eu comemoro, né? Aí, quando eu fecho as 20, eu faço um grupo no WhatsApp e elas ficam muito ansiosas, porque muitas delas não têm experiência nenhuma em vídeo, né? E aí a primeira coisa que elas dizem, eu quero participar, mas eu não sei, eu nunca fiz vídeo, eu nunca apareci. Aí eu digo, não, eu ajudo, né? Eu só não posso ir gravar pra você, o resto eu faço tudo, edito, enfim, né? Aí, quando eu tenho esse grupo das 20, eu faço um sorteio que eu posto lá no grupo só pra elas, né? Que é interessante elas mesmas saber que é transparente, assim, né? Aí eu faço um sorteio das duplas, então, bem simples, sorteio com papelzinho mesmo. Então, no dia tal vai acontecer o duelo com a tal e tal, no dia tal e tal, e assim eu vou indo, né? Aí eu dou uma data para elas me mandarem os vídeos e vou postando os duelos nos meus stories ali no Instagram, né? Então, na primeira etapa, os duelos aconteciam nas segundas e nas quintas, né? E ficava 24 horas para as pessoas votarem ali. Então, a mais votada segue para a próxima etapa e a menos votada é eliminada, né? E eu sempre digo assim que é uma disputa muito divertida e legal, porque ali no próprio grupo do WhatsApp ninguém se sente uma derrotada, né, por perder. É muito interessante assim o clima que rola entre nós ali no grupo, sabe? Enfim, quando terminam os duelos dessa primeira etapa, aí eu tenho 10, né? Aí agora que é a fase que tá acontecendo, né, que eu tô postando um dia sim, um dia não, então hoje é sexta, eu comecei na terça, postei na segunda, postei na segunda, na quarta, hoje tem duelo de novo, aí domingo e terça, daí eu tenho as 5, né, aí agora elas têm outro desafio para fazer, então no primeiro elas já postaram o vídeo se apresentando, né, eu postei o vídeo delas contando a história delas, um vídeo de até 5 minutos, e agora eu dei para elas 5 temas, então cada dupla tem um tema diferente. Por exemplo, a primeira dupla, eu disse para... deixa eu tentar lembrar a primeira dupla, né, porque é tanta, imagina 5 temas, sim, né, não tenho nada aqui. Mas a que era o segundo, que ontem à noite a gente teve o resultado, era contar a história de 3 objetos que têm a ver com a sua vida, que relatam histórias e momentos da sua vida, né? Aí elas, então, cada uma tem uma que é contar a música, né? Dizer a música da sua vida.
Aí ela conta a música e diz por que aquela música é especial e importante, né? Uma outra vai dizer qual que é se a sua vida fosse um filme, qual filme seria, né? Aí elas vão desenrolando o vídeo naquele desafio, né? A próxima etapa agora, que é a terceira, quando eu tiver as 5, vai ser então, é um desafio muito legal e muito interessante, fazer um vídeo apresentando a outra, que é a concorrente, né? Então eu sempre brincava desde a primeira etapa que elas achavam muito difícil fazer um vídeo contando da vida delas mesmas. Sim. Aí eu dizia, então, se é tão difícil falar de ti, vamos ver então se é fácil falar da outra, né? Elogiar, e aí ela não consegue, muitas vezes também elas não, eu vi no ano passado, eu lembro que tinha que contar a história da outra, por exemplo, sem conhecer muitas vezes. Isso aí. Grazi. E aí elas vão ter que se virar, né? Se vai entrar em contato com familiares, né? Para pegar, entrevistar algum familiar, para ter mais dados. E o interessante justamente é por elas não se conhecerem, né? Poucas delas se conhecem. Eu, inclusive, não conheço várias delas pessoalmente, né? As que não são de Santo Augusto, eu acho que não conheço nenhuma pessoalmente. E interessante, né, Zalmir, como a internet acaba aproximando a gente, assim como parece que a gente conhece pessoalmente. Por exemplo, você, é a segunda vez que eu falo contigo, e se eu não te conheço pessoalmente, se a gente se encontrasse, é como se a gente se conhecesse, né? Exato, é isso aí. Aquela parte do virtual, do online, né? Isso aí. Agora, a votação, ela acontece também através do Instagram, é isso? Visualizações de cada um. Porque daí tem a enquete ali, né, Zalmir? A pessoa clica no nome e o próprio Instagram, quando acaba o story, né, que fica 24 horas, já te dá o resultado, né? Exato. Já dá o número de votos e quantos por cento uma teve e outra, né? Daí eu já posto o resultado ali, tudo assim, o print com o horário, né? Porque tudo tem que ser muito assim, para não parecer que eu tô beneficiando uma ou outra, né? Aí. Em termos de visualizações, dá em torno de quantas visualizações aí para você durante uma realização de uma... Mas olha, Zalmir, o duelo de ontem, hoje é sexta, então, que eu postei na segunda e saiu o resultado na quarta, ele teve 1.000 votos para cada participante. Então, 1.000 pessoas entraram para votar. O story teve, em média, 3.000 visualizações, né? E a gente sabe que, se falando em Instagram, é um número muito bom no story, né? Claro. Os vídeos ali no feed, que fica ali, eles têm em torno de 10 a 13 mil cada vídeo, né? Então, se a gente for somar cada um, dá em torno de 200 mil visualizações ou mais até, né? Então, por isso que eu digo que a proporção que esse projeto tomou, assim, eu fico muito feliz, né? E eu ganho seguidores também, né? Que trabalham com isso. Para mim, como produtora de conteúdo digital, é muito bom, né? Que as pessoas acabam conhecendo o meu trabalho também. E realmente, assim, agora eu estou entrando também no setor de palestras, né? Tem uma palestra marcada no Instituto Federal aqui semana que vem para conversar com os estudantes sobre essa questão das mulheres, do mês da mulher, empoderamento feminino, enfim, né? São temas que a gente acaba se identificando, né? E eu, como publicitária, nunca imaginei que ia seguir por essa vertente, né? Porque a vida dá umas giradas aí, né? Você trabalha com essa parte de produção de mídias digitais, é isso, Grazi? Isso, eu produzo conteúdo, o nome influencer que dizem, né? Agora, depois da pandemia, eu acabei fazendo isso, né, Zalmir? Eu tinha muitos anos aqui em Santo Augusto o site Evip, e depois eu tive a revista Evip, circulava até em Ijuí aí, a revista impressa. Foi de 2015 a 2018 que eu tive a revista. Aí depois que eu fui como site ali, em 2020 veio a pandemia, eu fazia cobertura de eventos, né?
Aí, assim como a minha vida, como a de muita gente, a minha vida também mudou na pandemia, né? E aí eu tive que ir para esse meio de divulgar empresas. Então eu ia nas lojas fazer os vídeos, ia nas empresas, divulgava o que estava acontecendo de máscara, assim. É muito engraçado olhar para trás e ver, né? Pois é. Isso é um trabalho que pegou bastante a partir da pandemia. Nós também começamos nosso trabalho com as lives no tempo da pandemia. Isso aí. Seguiu, né? Partiu por aí. Tá certo, Grazi. Importante, né, esse trabalho. Ano passado o vencedor foi a Lígia que eles viram, né? Isso. E outra coisa que é legal, Zalmiro, os prêmios, né? Tipo, elas se matam para conseguir os votos e eu ainda brinco com elas. Eu digo, meu Deus, vocês estão se matando aí, não vão ganhar nenhum carro, né? Não ganham nem 1 milhão, 2 milhões, sei lá, que nem no Big Brother. Mas é que o ser humano tem um instinto meio competitivo de querer ganhar, né? E assim, ó, eu peço os prêmios. Eu entro no meu Instagram e digo, mandem aí presentes, e as lojas começam a me dizer, ai, Grazi, eu dou uma massagem, eu dou um tratamento de cabelo, eu dou um vale compras na minha loja, e assim vai indo. Imagina que a mulher que ganhar não vai amar ganhar, sei lá, 20, 30 presentes assim, né? Exato. Então, cada presente que eu ganho, eu posto lá no grupo, elas estão enlouquecidas para ganhar. Eu tinha até semana passada 32 já. Então, se alguém estiver aí assistindo e quiser presentear, só entrar em contato comigo, ó. Qualquer coisa que você presentear vai ser maravilhoso. Tá certo. Valeu, Grazi. Obrigado por nos atender mais uma vez. Parabéns por essa iniciativa. Sucesso aí na 4ª edição da Mulheres Reais, né? Agora estamos chegando já na reta final, então no início de abril, né? Então, e aí vamos seguir acompanhando. Quem não segue a Grazi pode seguir lá para acompanhar tudo isso e como vai ficar também, quem vai chegar na fase final, né? Cidades que estão na final, lembra aí quem são mesmo agora, que estão nessa fase? Eu vou dizer as 9 cidades que estão participando. Então, Santo Augusto, Chiapeta, Inhacorá, Ijuí, Nova Ramada, Campo Novo, Redentora, Coronel Bicaco, não contei, mas acho que falei todas. As cidades daqui de perto, né? As cidades que ficam em volta aqui de Santo Augusto, né? E sim, acompanhem, quero convidar todos para acompanhar, que são histórias lindas, assim, são histórias de mulheres comuns, que eu digo, né? Mas não comuns, não estou diminuindo ninguém, mas é tão lindo a gente conhecer, saber que todo mundo tem uma história para contar, né, Zalmira? As mulheres de qualquer profissão, de toda... e uma curiosidade, tem mulheres nessa edição de 19 a 66 anos. Opa. Então é bem diverso, assim, é um grupo bem diverso, bem legal. Legal. Valeu, Grazi. Um abraço para vocês. Estamos sempre à disposição. Sucesso aí nessa edição do Mulheres Reais. Obrigada. Valeu. Um abração. Obrigada. Grazi Speroto aqui conosco, então, falando sobre esse importante trabalho.